Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre assuntos jurídicos de uma forma descomplicada e muito legal. E hoje a gente vai falar com o pessoal aí que é descendente de italiano. Tem muita gente aí? Pois é. Assim como os italianos, muitas outras colônias vieram para o Brasil, né? Geralmente no final de 1890, né? Entre as primeiras guerras, e se estabilizaram aqui no Brasil, deixando vários descendentes. Muitas dessas pessoas têm um sonho, que é se reconectar com essa ancestralidade, tirar o passaporte, seja italiano, seja alemão, né? Que é se reconectar com essa história da sua família e também com alguns benefícios do trânsito internacional em relação ao passaporte europeu. Para chegar nesse sonho, né, para a gente alcançar esse sonho, existe sim caminhos legais para serem tomados, para serem adotados. E é por isso que eu recebo aqui hoje uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, que é o senhor Josimar Briatore, descendente de italiano, que chegou até o escritório há alguns anos atrás com esse sonho, com essa vontade de ter um passaporte, ter a cidadania italiana, ter um passaporte europeu. E nós tivemos uma longa trajetória e muito produtiva, né? Acabamos encontrando todos os passos para alcançar isso de uma forma muito rápida até, né? Útil, e resolvendo todos os requisitos legais dos consulados, e chegamos numa resolução muito feliz aí para sua família. Então, Josimar, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente aqui comigo. E vamos falar um pouquinho dessa história aí. Vamos lá. Antes de tudo, quero agradecer você, Flávia, doutora Flávia, doutor Ney, por essa oportunidade da gente conversar um pouquinho aqui, né? E acho que desta conversa a gente vai poder trazer bastante informação e coisas relevantes para o público do canal, para que eles também possam se valer disso e, com isso, quem sabe, também dar o início aos processos, ao tão sonhado processo de cidadania, né? Então, eu acho que nessa conversa a gente vai falar um pouco sobre a minha história, sobre os meus desafios, as lutas que eu tive para conseguir a minha cidadania e os benefícios disso tudo, e acredito que essa conversa vai ser bem útil para quem assistir e acompanhar essa conversa. É isso aí. Então, vou convidar todo mundo aí para acompanhar a gente nesse percurso lá da Itália até o Brasil. E como é que chegamos nessa reconexão? Como é que começou toda essa vontade de ter de novo a tua cidadania italiana, de ter, né, de você encontrar os teus antepassados, de você conhecer como é que eles chegaram no Brasil e você trazer tudo isso à tona nos dias de hoje, tanto tempo, né, tantos anos depois? Eu diria que, particularmente no meu caso, e a gente vai falar dessas possibilidades aí para quem acompanhar aí, né? No meu caso, surgiu muito de um interesse de conhecer a história da família. Então, eu diria que vai se observar, para quem está escutando, assistindo esse vídeo sobre a questão da cidadania, que existem dois interesses normalmente. Aqueles que querem saber mais sobre a história e aqueles que naturalmente sabem dos benefícios que tem ter esse reconhecimento da cidadania. Então, no meu caso específico, tudo começou com esse interesse pela história da família e recuperar partes do que a gente gostaria desse processo. Agora, é óbvio que cada pessoa e cada interessado vai ter aí os seus objetivos e pode se beneficiar de várias maneiras, de várias maneiras de tudo isso. Uhum. Bom, o primeiro passo eu acho que é bastante importante, é assim, as famílias, ainda mais italianas, são bem grandes. Isso significa o quê? Que à medida que foi passando de geração para geração, os nomes que eram o nome italiano, o sobrenome, né, o patronímico, como a gente chama, lá de trás, deixa de existir corretamente hoje. Muda
ou ele é traduzido, ou ele é escrito de outra forma, ou de várias outras formas. Cada um da família começa a ter, né, variações daquele sobrenome. Isso é do primeiro empecilho para se conseguir a cidadania italiana. Eu diria, pegando o meu caso, né, e a gente vai poder entrar em alguns detalhes para quem está nos vendo. O meu caso é um cenário cheio desses detalhes, né, do processo que precisaram passar por vários processos jurídicos, várias correções. Por quê? Porque, considerando a história, por exemplo, a minha família, a gente fala aí lá mais ou menos do final do século XIX, né, onde as famílias começam então a emigrar para o Brasil, principalmente. Houveram muitas famílias que vieram aí há 150 anos, 140 anos atrás, e desde então essas famílias nunca conseguiram, ou por razões pessoais, ou por razões até de localização que estava no país, manter essa informação atualizada nos cartórios, no consulado e assim por diante. E mesmo nos cartórios e tudo mais, muitos sofreram com a dificuldade da fala, a interpretação do cartorário, a escrita, a redação de nomes e tudo mais, e tudo isso vai influenciando no histórico da família, nos nomes, sobrenomes que compõem toda essa genealogia. Sem contar que antes era oralidade, havia muita oralidade na parte cartorária, né? Você transmitia verbalmente, né, o teu nome. Isso. Você não tinha, né? Não existia um documento que se apresentava no cartório sobre você. Imagine você, um estrangeiro com uma fala de um dialeto específico de uma região da Itália, por exemplo, tentando se comunicar com um brasileiro que mal entendia o italiano que era uma língua com vários dialetos há 100, 150 anos atrás, e ele tentando escrever o nome, o sobrenome de um italiano, por exemplo. Então, muitas vezes, na hora de registrar, não fosse nem até pela má intenção ou pelo descuido, mas pela incapacidade comunicativa. Pelo não estar íntimo de um idioma estrangeiro. De começar a ter mudanças. Então, de uma geração para outra, dependendo do documento, pode ter sofrido alteração. E no meu caso específico, da minha família, a gente teve mudanças assim, muito grandes, muito radicais, em várias ramificações da família no Brasil. E a minha família, ela vai ter uma transição do sobrenome, então o sobrenome italiano na Itália, Briatore, e ele vai, a partir de 20 anos, mais ou menos, no Brasil, ele vira Brigliador. Então, abrasileirado. Então, havia, no início do século XX, uma demanda do governo brasileiro, né? Ele queria que os italianos criassem raízes no Brasil e tal. Então, tinha um esforço muito grande para reduzir essa influência do italiano. Então, eles tentavam aportuguesar nome, uma série de coisas para que essas pessoas ficassem no Brasil e não retornassem mais para a Itália. Então, enquanto havia um movimento de italianos que vinham para o Brasil com a ideia de ganhar dinheiro e voltar, havia uma força local que trabalhava com essa ideia de que eles viriam e criava-se, então, todas essas dificuldades, essas coisas, tentando aportuguesar, proibir a fala, às vezes, da língua italiana e tudo mais, para justamente que eles criassem raízes no Brasil. Que interessante. Olha que no meio de tudo isso também tem uma grafia que mude, né? De um L, de um H. Alemão também tem muito disso, né? Foi mudando demais. Quando chega no pedido de uma cidadania estrangeira, de uma cidadania italiana, como no teu caso, precisa estar harmonizado, né? Pelo menos na tua, né? Na ramificação que chega até você, né? É necessário que a grafia esteja igual, né? Desde o antepassado que chegou no Brasil até você. Né? Teus pais, teus avós, teus bisavós, né? Até chegar aonde, né? O primeiro antepassado que chegou no Brasil, ter essa mesma grafia, ter esse mesmo sobrenome, né? Esse mesmo patronímico. Quando entrando um pouquinho em alguns detalhes só do processo de cidadania, todas as informações que a gente fala naturalmente estão disponíveis aí na internet, às vezes com consulta no consulado, né? Mas a gente vai dar um resumo rápido assim, só para quem
está acompanhando entender. Então, partindo do que é chamado na Itália do Dante Causa, né, que é aquele italiano que vai ser o gerador, né, de toda essa árvore genealógica, você precisa de uma uniformidade nos documentos. Razão pela qual sempre ter um bom apoio jurídico e um suporte nisso é importante. Por quê? Porque durante esse processo de verificação dos documentos, você tem que ter uma uniformidade dos nomes. Então, em regra geral, seria assim: o nome de uma pessoa tem que estar sempre idêntico em todos os documentos que se referem a essa pessoa. Então, essa seria uma primeira regra que tem que ser seguida. E o que acontece é que muitas vezes, quando a gente começa a fazer essa pesquisa para tentar conseguir a cidadania, você vai descobrir justamente o quê? Você vai descobrir que o nome de uma pessoa num documento original na Itália está de um jeito, o nome no Brasil já está outro, ou mesmo no Brasil, às vezes foi registrado num documento de uma forma, no outro já foi alterado. Todas essas mudanças ou alterações que ocorreram são impedimentos que vão bloquear o processo de cidadania quando emitido esse documento para o consulado. E isso é uma das coisas que, através de um processo jurídico específico, né, a gente consegue alterar, né, a possibilidade de retificar esses nomes. Né? É uma das coisas que a gente conseguiu realizar dentro da tua cadeia, né, de ascendentes, para conseguir que hoje você, né, usasse o sobrenome Briatore. Felizmente. Entre outros requisitos, né, ainda nós podemos agora trazer essa questão das certidões, né? Tem que ter uma pesquisa. Né? Isso eu vi você fazer com muita aplicação, você realmente foi muito esforçado, né? Porque não é fácil você chegar a descobrir todos os passos de algo que aconteceu há 150 anos atrás, né? Onde chegou esse navio? Né? Quem que estava lá? Aonde que foram alocados? Geralmente eles chegavam nos navios, né, os imigrantes, e eram alocados em colônias, né, que se abriam justamente para receber esses imigrantes e trazer essa trajetória, demonstrar essa chegada, né, demonstrar, né, toda a cadeia de geração em geração, né, de pai para filho, né, de mãe para filha. Como que se chega nessa busca aí? Eu diria que esse é um trabalho que precisa ter muita paciência. Primeiro, antes de tudo, muita paciência, né? Porque, partindo do princípio, vamos pensar assim: se você considerasse que todas as famílias tivessem assim, um modelo, né, de organizar os documentos, existe um padrão, onde de um avô passa para o filho, do filho para o outro filho, e assim por diante, e sempre mantivesse toda essa documentação organizada, seria mais fácil. Mas, no fundo, o que se descobre é que, cada 2 gerações, no máximo, esses documentos eles totalmente ficam desconexos, né? Então, a gente, por hábito, principalmente nas famílias aqui no Brasil, talvez em outros países também, mas, no máximo, a gente tem o quê? A gente tem normalmente a nossa certidão de nascimento, casamento, quando muito ali na nossa mão, e quando referindo-se a nossos pais, os meus documentos, casamento, nascimento, às vezes óbito, e poucos são os que têm acesso a documentos de avós, por exemplo. Qual é o documento? Então, se você olhar bem assim, qual documento do seu avô está na sua mão, ou você tem acesso? Então, normalmente, já do avô em diante, esses documentos já vão ficando restritos ao cartório, a da família que resolveu guardar algum documento antigo, né? No caso do óbito do avô, por exemplo, que guarda tal. Então, isso faz com que os documentos vão se tornando cada vez mais escassos conforme as gerações vão avançando, e o processo de buscar os documentos até chegar ao antenato, lá, né, o Dante Causa, que faz com que você tenha o direito à cidadania, ele implica num processo de pesquisa bem cuidadoso. Então, você vai precisar fazer contato com cartórios, você vai precisar conversar com familiares mais antigos, né, para poder pegar informações de onde essas pessoas residiram, para poder localizar. Então, tem um conjunto de passos a serem seguidos até que você consiga, então,
chegar no conjunto de documentos que te levam até esse italiano de origem que vai te dar o direito à cidadania. E quando eu falo esses documentos, o processo ele é muito detalhado ao ponto. Para cada pessoa que faz parte dessa linhagem, você vai precisar, normalmente, da certidão de nascimento, da certidão de casamento quando casado, da certidão de óbito quando falecido. Então, pelo menos 3 documentos. Mas, se ele foi casado, logo ele também tinha lá a companheira, por exemplo, né, uma avó, uma bisavó, por exemplo. Então, você vai precisar dos documentos dessa pessoa que acompanha também, ou vice-versa. E esse conjunto de documentos, para você poder conseguir obtê-los, exige toda uma metodologia, uma forma de trabalho, uma pesquisa para poder chegar. Tempo, né? E um tempo necessário para poder chegar. Óbvio, só fechando o raciocínio, quanto mais próxima for a pessoa que vai transmitir a cidadania, mais fácil é. Então, se for um avô que era italiano, o processo é mais fácil. No meu caso, era um bisavô, são, brincando, uma distância de quase 100 anos entre o nascimento, né, desse bisavô até mim. Então, assim, o processo para levantar esses documentos é bastante trabalhoso, mas nada que não seja possível realizar. Como foi, né? Assim, a gente vê muitos problemas nos cartórios do Brasil, porque muitos escreviam à mão, não foram migrados para uma digitalização quando se trata de algo mais antigo, né? Agora, nós temos cartórios incendiados, inundados, né? Eu mesma tenho um problema com a documentação da minha família de origem alemã. E os cartórios em que eles foram registrados não existe mais e não tem sombra dos documentos. Lá em Santa Catarina. Então, assim, se eu fosse passar por um processo desse, eu já tinha que ir para a via judicial, por exemplo, para reconstituir algumas coisas. Porque a via judicial te dá isso, te dá essa oportunidade de, através de outros elementos, como uma certidão de batismo, né, como alguns outros documentos que provam a existência daquela pessoa naquela época, o local é muito importante. Às vezes a família mudou tanto de cidade, de estado, que você também não tem nenhuma pista, né, de onde que foi que registrou tal filho. Né? Será que estava no Paraná, estava em São Paulo, estava no Rio de Janeiro? E você vai encontrar casos, então são vários os cenários que terão que ser lidados nesse processo. Primeiro, essa questão de o cartório existia, não existe mais. Então, se ele não existe mais, para onde foi, quem é que está responsável por aqueles documentos? Então, vai ter que ir atrás desse cartório. Muitos cartórios, por exemplo, um dos cartórios que eu precisei de documento, ele teve problema aí, e é engraçado que poderia pensar que era um problema de 100 anos atrás. Não, ele teve um problema de 30, 40 anos atrás, que houve uma enchente, e essa enchente danificou pelo menos uns 4 ou 5 anos de documentação do cartório. Então, as possibilidades de um documento que existia, ou um registro que existia, não existir mais, ele aumenta por causa de vários fatores. E aí, dentro desse processo, a gente tem que levar em consideração que quando você volta no tempo, por exemplo, às vezes 50 anos atrás, 60 anos atrás, acontecia de fatos que precisavam do registro civil serem registrados 5, 10 anos posterior. Então, assim, há filhos que nasceram que só foram registrados no nascimento 10 anos depois. Minha família tem esse estado, levar 5 filhos já para registrar, porque moravam lá no interior, no meio da roça, tinha que uma vez só para a cidade. Então, eu tive vários cenários de encontrar, assim, de parentes meus, né, tios, avós e tal, de registrar 4 ou 5 filhos tudo de uma vez, mas aí o que estava registrando porque tinha acabado de nascer, mas tinha outro que já tinha 8 anos, 10 anos. Então, até mesmo a idade dessas crianças que foram registradas, né, você depois fica numa incerteza. Acredita-se que o registro seja o mais próximo possível, mas pode acontecer de não ser e não existir e não encontrar. E aí, nesse caso, todo um suporte jurídico vai ser essencial para quê? Para esse processo. Muitas vezes você tem que corrigir um documento que existe, muitas vezes você tem que reconstruir, né, um documento que não existe mais, que deveria existir, deveria estar lá, não existe. Então,
eu diria que eu acho que eu encontrei todos esses cenários na minha busca, então eu sei, assim, de experimentar e ver isso acontecendo. E a parte importante disso é assim, saber que, uma vez que a gente tem os fatos, mesmo que não tenha o documento, sempre é possível restabelecer um registro. Né? Você tendo os fatos e comprovando aqueles fatos, é possível restabelecer. Agora, quando você olha do outro ponto de vista, que é do ponto de vista do consulado, principalmente assim, considerando os meios possíveis de se entrar com o processo, nós temos alguns deles, e o principal aqui, que é diretamente no consulado aqui no Brasil, que é chamado acesso, né, o pedido de cidadania via administrativo. Então, lá no processo do consulado, a exigência de todos os documentos para que você entre com o processo via administrativa implica em estar com todos esses documentos devidamente regulares, registrados e tal, para que você consiga dar início ao andamento desse processo de cidadania. Exatamente, essa supressão, né, alcançar esses requisitos, né, esses pedidos, essas normas que tem no consulado específico, a gente está falando aqui do consulado italiano, não existe outra forma senão você ou é pela busca e você localiza, ou é uma supressão via judicial, ou seja, você vai buscar reconstruir, retificar, né, corrigir, né, arrumar, ajeitar esses documentos para que você então leve, tem que estar pronto para chegar nesse consulado. Nada é feito lá, nada é corrigido lá. Exatamente. Assim, quando comentando rapidamente sobre o processo, quando você consegue, vamos partir da seguinte ponto. Quando você consegue o primeiro documento, ou seja, o documento do dante causa, ou seja, aquele que vai te dar o direito à cidadania, você já pode iniciar um processo de cidadania, porque você já tem o documento que fala, esse é o documento que prova que eu sou descendente italiano. Agora, você já pode até encaminhar isso, a gente sabe aí todo esse processo, o caminho, né, para você poder dar essa entrada nesse processo. Já pode entrar com esse processo e deixar com o consulado. Só que quando o consulado te convocar para apresentar os documentos, todos os documentos, desde o italiano de origem ou a italiana de origem, até aqueles que estão pedindo a cidadania, tem que estar em um pacote, tem que estar preparado para se entregar adequadamente para o consulado. Uhum. Esse da entrada até essa comunicação para que eles chamem para apresentar os demais documentos, existe um prazo, né? Não é em seguida, né? Geralmente costuma levar alguns meses. Né? Demora até um pouco mais, dependendo da época. Então, para aqueles que por acaso estão consultando a internet, normalmente chega até o canal, inclusive pela internet, é assim. As informações mudam constantemente. Então, se você procurar, às vezes, se você procurar um registro de 10 anos atrás, por exemplo, na internet, a informação já pode ser diferente de questões de prazo e tudo mais. Mas, no primeiro momento, considere o seguinte. A partir do momento que tem o documento que comprova que você é um italiano e, consequentemente, tem a origem, né? Você já pode dar entrada. Esse registro é o registro que você faz do pedido de agendamento. Agora, atualmente, o consulado está com um sistema digital, né, via portal, lá que você faz todo esse processo para agendamento de apresentação dos documentos, que a dificuldade inicial não está até no tempo que você vai conseguir depois que você agendou. Depois que você agendou, normalmente em meses, dias ou meses, você já vai ser atendido pelo consulado para apresentar o documento. Uma das dificuldades hoje em função da grande demanda, porque tem muita gente buscando e querendo a cidadania, né, conseguir essa agenda. Porque normalmente quando abre, sei lá, que você considere que eles abram lá 50 atendimentos por semana, mas 50 atendimentos para 10 mil ou 20 mil interessados é concorrido. Então, você vai ter uma concorrência, né, de pessoas tentando simultaneamente esse acesso. Mas depois que você conseguiu, pode acontecer de você conseguir a agenda para 3 meses, para 6 meses, ou nessa faixa atualmente. E óbvio, quando te chamarem para entregar o documento, presume-se que você vai entregar todos os documentos já
ok, já corrigido. Já prontos. Eu tenho que fazer daqui uma ressalva, assim, que no meu caso específico, eu entreguei parcial. Né? Eu não tinha tudo. Então, como eu queria, eu fui convocado. Pelo menos já dá a entrada. Então eu dei a entrada. Eu já tinha enviado o primeiro documento, que era o documento do italiano de origem. E, óbvio, eu tinha um prazo para ser convocado. Quando eu fui convocado, eu não tinha todos os documentos. Mas isso já estava precificado no meu caso, porque eu já sabia dessa dificuldade. E eu queria ter um feedback do consulado para saber o que faltava. E aí eu dei entrada. Óbvio, houve uma recusa, não me deram a cidadania, porque faltavam documentos. E aí é óbvio que depois disso a gente foi atrás, a gente fez todo um trabalho aí, inclusive incluindo processos judiciais no Brasil, para poder fazer, então, os passos, né, para essa adequação da documentação a ser entregue no consulado. É um caminhozinho, é um caminho árduo, né, mas é perfeitamente possível ser caminhado, ser alcançado, né? E você hoje conseguiu o seu nome italiano, conseguiu a sua cidadania e o seu passaporte. Eu acho que assim, eu diria que um dos grandes benefícios, né, da cidadania, aqui o passaporte italiano em mãos, né, ele é fruto de um trabalho, no meu caso específico, todo um trabalho de pesquisa que demorou alguns anos. Eu tive vários contratempos dentro do meu processo. Esses contratempos implicaram, conforme você acompanhou, e às vezes 5, 6 anos esperando decisões judiciais para corrigir nomes, para corrigir documentos e tudo mais. Mas a gente sempre foi com muita calma, muita paciência, trabalhando em cada momento o que era necessário, até chegar nesse mérito, né, de ter conseguido todo o processo de cidadania. Não é um processo que, quanto melhor assessorado a pessoa, melhor será, mais fácil, né, talvez seja tudo isso acontecer, mas é um processo que pode ser resolvido, às vezes, num prazo aí de 1 ano, às vezes um tempo maior, depende muito da situação, da documentação familiar. Do que falta, né, do que tem que ser reconstruído, né, que realmente cada situação pede um determinado tempo, uma determinada ação, determinados nível de prova que você tem que levar para o processo. Para você retificar o nome é mais tranquilo, assim, um termo de prova. O nome original é esse, o nome está diferente aqui. Existe uma lógica um pouco mais rápida para se chegar numa conclusão. Mas reconstruir, por exemplo, uma certidão de óbito, uma certidão de nascimento, nisso você precisa contextualizar, né? Onde que a pessoa nasceu, em que ano, a probabilidade, ou quando faleceu, onde estava, do que foi, né? Exatamente. Deixou a pessoa naquela época, tinha viúva, né? Isso. Quantos filhos? E compartilhando, você está trazendo um cenário, por exemplo, de vários processos que são necessários, mas eu queria compartilhar aí com o pessoal que está assistindo um cenário muito específico, por exemplo, que eu enfrentei, e que a gente fez todo um trabalho junto, você fez toda essa assessoria jurídica aí para poder a gente chegar lá. É assim, quando eu apresentei a certidão de casamento do meu bisavô para o consulado, simplesmente constava na certidão que ele era viúvo quando se casou com a minha bisavó. Então você poderia me dizer, mas o que isso implica? Isso implica que quando eu entreguei esse documento para o consulado me pediu o documento da viúva. Quer dizer, o documento da viúva, mas de uma viúva que eu nem sei quem é, que era anterior à minha bisavó. E esse documento, quem é essa pessoa? Meu bisavô se casou em 1902. O cartório não tem mais nenhum documento de suporte. Então, esse foi um cenário que a gente não teve nenhuma forma de mandar para o consulado e dizer, nós não temos esse documento. Se nós não temos esse documento, o consulado simplesmente não me daria a cidadania. Então, eu teria que daí fazer por outro processo via judicial na Itália, seria um processo muito mais complicado. Mas daí, aqui no Brasil, com o seu suporte, com o suporte do escritório aqui, a gente trabalhou, então, como existe no registro civil a necessidade
de comprovar que ele era viúvo para constar lá, a gente conseguiu fazer a reversão desse estado civil de viúvo para solteiro via processo judicial no Brasil, porque não tinha nenhum documento que comprovasse que ele era viúvo. E isto, feito no Brasil, foi aceito pelo consulado italiano como um mecanismo que tornou viável a cidadania. Então, são cenários mais, às vezes, estranhos da gente mencionar, mas são cenários que às vezes acontecem e a gente tem que lidar isso de forma jurídica. E é isso que determina o tempo, né? O tempo Exatamente. que você vai se dedicar a resolver aquilo, como eu te falei. Alguns processos judiciais demandam menos provas, é mais fácil de você chegar numa sentença, numa resolução. Outros vão precisar de uma série de outras pesquisas, outras documentações, outras provas, para você suprir. Mas acontece que no final é bem viável que você consiga chegar, né? A gente consiga esse sucesso e demonstre e consiga esse documento faltante. E é bem assim, né? Cada ida no consulado é uma resposta, é uma surpresa. É um novo aprendizado. Então, eu diria assim, que como eu tive todo esse contato para conseguir a cidadania, né, e o seu apoio do ponto de vista jurídico, a gente, cada vez que você se submetia a ter um contato com o consulado italiano, né, cada retorno, cada feedback que eles davam era um aprendizado. Só que esse aprendizado, obviamente, implica, às vezes, em 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes mais tempo, você tendo que ir atrás de informação para conseguir o processo. Então, hoje, para quem quer fazer esse processo de uma forma, talvez, assim, mais ágil, né, que não vai dispensar todo esse tempo, ter um bom suporte, um apoio, né, para poder fazer esse trabalho de pesquisa e o processo jurídico é fundamental para que tenha aí um tempo mais viável, né, talvez dependendo dos planos. Né? O que trouxe isso para sua vida, Josimar? Quando você pegou esse passaporte, você teve essa cidadania declarada, reconhecida, o que você acha que, né, refletiu na tua vida, na vida da tua filha, que também se beneficiou disso? Eu diria que a cidadania italiana, então vamos pensar assim do ponto de vista mais pessoal. Então, o primeiro benefício para quem tem o reconhecimento é essa coisa do pertencimento, né? Então, eu acho que a gente tem, por natureza, no sangue da gente, aquela vontade de pertencer, é uma coisa natural do ser humano. E quando você fala assim, mesmo que vamos supor que do ponto de vista jurídico, aí, a parte legal não tivesse sido resolvida, isso não implicaria que eu não soubesse ou não reconhecesse que eu sou italiano. Mas quando você tem esse reconhecimento do Estado, né, o Estado te diz, você é cidadão, né, e você é reconhecido pelo Estado dessa forma, isso traz para você, primeiro, toda a alegria do fato de ser reconhecido, e ele traz também os benefícios adicionais a esse pertencimento. Né? Então, eu diria que ter uma cidadania, que é essa cidadania italiana, que logo te projeta como cidadão europeu, ele já abre inúmeras possibilidades do ponto de vista, por exemplo, quem quer fazer uma imigração, quer ir para a Europa, morar em qualquer país da Europa. Com a cidadania, isso já é plenamente viável, você pode simplesmente ir e morar, né? Claro, você tem que se adequar às legislações, às leis regionais, mas você tem essa permissão, né? Você tem essa entrada. Para quem quer imigrar e morar na Itália, você é um cidadão, você chega lá, você tem todos os mesmos direitos que qualquer cidadão italiano lá. Então, ele começa a trazer todos esses benefícios. E é óbvio que, pensando assim, eu já sou um profissional estabilizado no Brasil, tenho uma carreira toda no Brasil, então, muito provavelmente, isso vai acrescentar para mim facilidades para que eu possa interagir com os outros países, com os países pertencentes à União Europeia e tudo mais. Mas imagine você que, uma vez mantida a cidadania para os filhos, netos que virão pela frente, né, considerando que a gente vive num mundo globalizado, onde as pessoas podem eventualmente sentir necessidade de migrar de uma região para outra, né, este acesso a esses recursos que a cidadania e, consequentemente, essa cidadania, né, os benefícios que a cidadania traz é muito grande para
para mim, principalmente, e para as famílias que alcançam esse benefício. Bom, eu fico muito agradecida de toda essa instrução, de toda essa conversa, né? De ter a alegria de te chamar de amigo hoje, além de cliente. Nossa, também uma parceria aí que a gente faz nessa parte documental de cidadania, né? Para processo de cidadania. Então, eu fico muito feliz de poder começar a transmitir esse conhecimento para as pessoas. Às vezes, né, espero que tenha ajudado muita gente aí a pensar sobre isso. Às vezes é um sonho guardado na gaveta, né? Eu acho que é muito impossível e não é. Só é trabalhoso, né? Você vai ter que ter profissionais adequados do teu lado para facilitar teu caminhar, saber onde ir, saber o que fazer, como resolver cada um dessas etapas, né? Ou aqui deu um problema, voltamos, resolvemos. Aqui deu mais um problema, resolvemos. Mas todo esse caminhar é importante você ter alguém do seu lado, né? Saber que é possível resolver e não desistir do sonho, não desistir desse objetivo, né? Pensar, como você falou ali, pensou na sua filha, no que você vai dar de facilidades aí para ela, com esse passaporte, com essa cidadania, né? De ela poder viajar o mundo. Ela é novinha, né? Tem seus 20 aninhos ainda. Muitos sonhos pela frente, muitas viagens pela frente, muitas vivências no exterior que ela vai poder ter muito mais fácil, muito mais facilitada por conta disso, né? Eu diria que eu só tenho a agradecer também a todo o trabalho que você, doutora Flávia, doutor Ney, que está aqui, escondidinho, fizeram nesse período em que a gente trabalhou em cima desse processo de cidadania, né? Hoje eu acho que eu começo a colher frutos de tudo aquilo, de todo esse esforço. Acho que para quem ficar interessado aí, né, praticamente assim, salvo alguns cenários muito, muito extremos, é possível, né? E aí é uma questão de paciência, de ter as pessoas certas que podem dar a informação certa, trabalhar isso com calma, que chega-se lá, se obtém, né? Então eu acho que eu sou um exemplo disso, né? Todo o trabalho que a gente fez, e acho que, mais uma vez, fico agradecido pela oportunidade da gente conversar. Espero que esse vídeo que a gente está trabalhando, né, esse material possa ajudar outras pessoas a pensar e se decidirem aí também por um caminho similar. Bom, é para isso que a gente está fazendo esse conteúdo, né? Para chegar a essas pessoas, facilitar para essas pessoas entender o que isso significa, o quanto isso é possível. Então, vou agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí. Espero que tenham gostado do conteúdo, tenham tirado proveito disso e ficamos até uma próxima conversa aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau.